E o tema da mensagem nessa noite é: tem alguém aqui além de mim que se sente cansado? Não? Maravilha, tudo certo contigo? Então pode ir embora. Essa mensagem não é para você. Irmão, final do ano não escapa ninguém que não esteja cansado. Então olha aqui para minha gravata. Você vai lembrar de no mínimo assim umas 20 pessoas que você vai pensar: era para o fulano estar aqui. Aí Deus disse: se fosse para o fulano, teria trazido ele. Por isso que eu trouxe você. A palavra cansaço na etimologia hebraica quer dizer dobrar o aço. Cansaço, dobrar o aço. Você acha que é fácil dobrar o aço? É difícil, irmão. Tem que ter muita força, tem que impregnar um uso de uma máquina, né? Para dobrar o aço. Agora, se até o aço se dobra, imagina eu e você, de carne e osso, e alguns um pouquinho só de banha. Vamos ler João capítulo 4 e versículo de número 4. João capítulo 4, versículo 4 é o nosso texto base. Eu vou estar dissertando até o versículo 7. Depois eu vou estar falando dos tipos de cansaços que existem. Vou estar explicando para você o que é cansaço. E depois eu vou ensinar para você como se livrar dele, como liderar ele, como você administrar. Porque está todo mundo cansado, irmão. Quem é casado está cansado da mulher. A mulher mais ainda do homem. Os pais estão com vontade de pegar os filhos, jogar na parede. Quem trabalha está cansado do serviço. Quem não trabalha está cansado do sofá, está cansado de procurar emprego. Quem é CLT está cansado de fazer serão. Quem é patrão está cansado de procurar um bom funcionário e não achar. Então está todo mundo cansado. E é nesses momentos de cansaços que nós fazemos as maiores besteiras, que nós nos precipitamos nas nossas escolhas. E ninguém melhor do que o nosso lindo, cheiroso, maravilhoso Jesus para nos ensinar a lidar com o cansaço. Olha o que o texto começa dizendo: era-lhe necessário passar por Samaria. Você só vai entender esse texto se você ler o versículo 3, que é o versículo anterior, que diz que Jesus estava na Judeia e ele queria voltar para Galileia. Quando a gente ouve isso, parece assim que era o bairro da Divinéia e da Suranga. Não era. Eram 120 quilômetros para Jesus caminhar. Daqui a Ibituba, mais ou menos. Era um percurso exaustivo, cansativo, que exauriu as forças de Jesus. E a primeira coisa que eu quero aplicar aqui é o seguinte: atalho não cura o seu cansaço, apenas adia o seu cansaço. Então não pule etapas, não pegue atalhos, não pegue bifurcações do seu caminho. Esse percurso é cansativo, mas eu escrevi aqui o seguinte: os percursos que nos cansam são necessários para o cumprimento da nossa missão. Esse percurso que cansou Jesus, você vai ver mais na frente, foi necessário para que Jesus cumprisse a sua missão, para que Jesus cumprisse o seu chamado. E o mesmo acontece conosco. Aí o versículo de número 5 diz assim: foi, pois, a uma aldeia de Samaria chamada Sicar. Irmãos, o nome Sicar no hebraico quer dizer engano. E Sicar era o lugar onde a mulher samaritana morava. Sicar era o lugar onde aquela mulher que já havia tido 5 maridos e agora estava no 6º, que não era dela, era lá que ela morava. E com certeza essa mulher estava sendo enganada. Sicar fala de ambientes que enganam, fazendo promessas e propostas para você que não podem ser cumpridas. Então imagine, essa mulher havia sido enganada por pelo menos 5 homens, que lhe prometeu felicidade.
O que eu quero que você entenda: toma cuidado, irmão, com ambientes de engano, ambientes que aparentemente parecem nocivos, ou aparentemente não parecem nocivos, mas na verdade são ambientes castradores, ambientes que tiram você do foco, que distraem você, que tiram você da verdade. Jesus entrou naquele lugar, lá em Sicar, para resolver a vida daquela mulher que estava sendo enganada, talvez enganada pelos seus sentimentos, talvez enganada pelas suas carências. Esta era então a mulher samaritana. Então Jesus, ele entra em lugares em que estamos sendo enganados. Ele entra lá para resolver a parada. E a Bíblia então diz no mesmo versículo 5 que junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Observe que aqui o escritor deste livro, João, ele faz alusão ao José lá de Gênesis, capítulo 37, 38, enfim. José, aquele que teve o sonho e foi parar no Egito, e a Bíblia faz questão de dizer que o nome do pai dele era Jacó. E aí, pastor? E aí que quando você lê Mateus capítulo 1, versículo 16, você também vê que o nome do pai de José, pai adotivo de Jesus, também se chamava Jacó. E não existe coincidência na Bíblia. O interessante também é que ambos os Josés, por causa de um sonho, foram parar no Egito. O José de Gênesis 37, seus irmãos o venderam para o Egito, porque ficaram incomodados com o sonho que ele havia tido. Já o José, pai adotivo de Jesus, teve uma orientação do anjo Gabriel, dizendo: vai para o Egito e leva teu filho, porque estão querendo matá-lo aqui. Interessante que os dois Josés, quando vão para o Egito, eles oferecem a mesma coisa. O José do Egito ofereceu pão, quando se torna governador do Egito, oferece pão para salvar a humanidade. E o José, pai adotivo de Jesus, também oferece o seu filho, que é o pão da vida. Por isso que Jesus nasceu em Belém. Belém no hebraico quer dizer casa do pão, e Jesus em João 6 também se identifica como o pão da vida. Amém? Você consegue perceber o link? Você consegue perceber os detalhes? Você consegue perceber como a Bíblia, ela se fecha? É muito interessante. Versículo de número 6 diz assim: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. Irmão, se até Jesus cansou, se permita cansar, porque você não é de ferro. O Marcos liderava, cadê o Marcos? Está aqui. Liderava um grupo de homens lá em Sombrio. Ele me chamou para pregar no culto de homens, e Deus me deu uma palavra. O título da palavra é: ninguém é de ferro. Só que eu não sabia que o nome do grupo de homens dele era Homens de Ferro. Agora, irmão, eu disse: vou acabar o negócio aqui, vou avacalhar, vou estragar. Eu acho que foi a última vez que eu preguei lá. Depois nunca mais me convidaram. Mas daí eu fiz todo eu expliquei que o Tony Stark, ele não era de ferro, irmão. O Tony Stark, ele só era poderoso quando estava com a sua armadura. Por isso a Bíblia diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Então, você precisa entender que até Jesus cansou. Se até Jesus cansou, você também cansa, irmão. E se permita cansar. Entenda que você não é a Mulher Maravilha. Talvez você seja uma mulher maravilhosa, como a minha esposa. Você não é o homem de ferro, irmão. Você não é o Homem-Aranha. Você não é, irmão. Você tem limitações, e você precisa se respeitar. Amém? Você concorda com isso? Se permita cansar do percurso. A Bíblia diz que Jesus, ele estava cansado do caminho, do percurso. Mas não deixe esse cansaço com o percurso cansar você com relação ao seu chamado, com relação ao seu propósito, com relação à obra que você foi salvo para fazer, para realizar. Se canse do percurso, se canse dos métodos que você tem usado, se canse dos desafios, mas não se canse do seu chamado.
Não se canse do propósito que Deus tem contigo. E a Bíblia diz então que Jesus assentou-se assim junto à fonte. Então quando você cansar, irmão, desacelere e se assente um pouco, mas não muito. Tem pessoas que por causa do cansaço, elas tomam decisão de parar, e elas param de vez. E tem oportunidades que a gente abandona, que a gente larga e não volta mais. Então tome cuidado. Eu estava ouvindo uma mulher, uma pregadora, uma pastora muito famosa no nosso estado, e no meio da mensagem ela estava dizendo assim para as mulheres que ela estava pregando: se você está cansada, vai para casa, volta para casa. Se você está trabalhando no trabalho secular, um dia eu estava cansado assim também, eu fui para casa. E eu fiquei vendo a mensagem, e aí eu fui ler os comentários, né? E muitas ali diziam: ai, que bom, vou voltar para casa, vou sair do trabalho. Mas no meio de muitos comentários, uma ali comentou o seguinte, disse: olha só, como que eu vou voltar para casa? Quem vai ajudar meu marido a sanar as demandas financeiras da minha casa? Então, irmão, tem irmãs, tem mulheres que não podem fazer isso, mesmo cansadas. Talvez você não tenha a opção de voltar para casa, talvez você não tenha o poder financeiro, ou seu marido não ganha o suficiente. Então, se você estiver cansado, cansada, se sente, mas não muito, porque quem senta demais deixa passar o tempo. E deixa eu te falar uma coisa: quem senta muito tempo também fica cansado. Se eu deixar você aqui até meia-noite comigo pregando, por melhor que seja a mensagem, você vai cansar. Tanto é que você muitas vezes passou um pouquinho demais na cama e você acordou com dor nas costas. Você acordou cansado, tendo uma impressão que não havia dormido. Então há um salmo de número 137 que diz assim: olha, o equívoco de se sentar em lugares errados, de se sentar por um tempo demasiado. Salmo de número 137 diz: junto aos rios da Babilônia nos assentávamos. Veja que ali foi coletiva essa ideia de ficar sentado. Junto aos rios de Babilônia. O nome Babilônia no hebraico é confusão. Irmão, não sente em ambientes de confusão. Tome cuidado onde você está se assentando. Junto aos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos. Toda pessoa que senta demais reclama demais, lamenta demais, murmura demais, tem uma insatisfação crônica demais. Junto aos rios de Babilônia nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Toda pessoa, irmão, que senta demais porque cansou, acaba vivendo só de lembrança, acaba vivendo só do passado. Quem vive do passado é fariseu, não é museu. Museu vive de relíquia. Ai, pastor, eu gostava da igreja de madeira lá no Mamonas. Poder cair, era fogo. Então faz o seguinte: vende a sua casa, vai morar numa casa de madeira. Irmão, por que nós temos que morar, melhorar? Por que nós temos que morar bem e a igreja ainda tem que voltar para a casa de madeira? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O que está atrapalhando descer o fogo não é o material do templo, se é de material ou de madeira, irmão. É a falta de busca da igreja, é a falta de fome. Então, não sente por muito tempo, irmão. Não sente por muito tempo. Outra coisa interessante aqui. A Bíblia diz que Jesus, cansado do caminho, ele assentou-se junto à fonte. Então, quando você cansar, desacelere um pouquinho, mas não muito. E outra coisa, quando você cansar, sente-se no lugar certo. Sente-se ao lado de um lugar, ao lado de algo que vai nutrir a sua vida. Jesus cansado, irmão, ele poderia ter sentado em tantos lugares, ele poderia ter sentado em tantos ambientes, mas ele pensou: estou cansado, isso é fato, mas se é para eu sentar por um pouco de tempo, eu vou sentar no lugar certo, do lado de uma fonte. Amém? Quando você lê a história de Bartimeu em Marcos capítulo 10, Bartimeu estava cansado, era mendigo.
e o Bartimeu estava cansado e sentado à beira do caminho. Então, se você estiver cansado, irmão, sente-se num lugar onde Jesus vai passar para restaurar a tua visão, para abençoar teu financeiro, para mudar a tua história, para restaurar teu casamento, para restituir as tuas perdas, para ressignificar a sua vida e abençoar você, para você abençoar a outros. Sente-se em ambientes onde Jesus está passando, e Ele está passando aqui nessa noite. Ele está passeando aqui nessa noite. Eu já senti a presença dEle. Versículo 7 diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Querido, Jesus estava ali, cansado, e quando você está cansado, você entra na posição de alguém que precisa. Aí de repente aparece uma outra mulher que também precisa. E eu escrevi aqui o seguinte: mesmo você cansado, Deus sempre irá te colocar em lugares com pessoas que precisam de você. Já percebeu isso? Você estava precisando de um abraço, aí vem alguém para você e diz: eu gostaria tanto de ganhar um abraço. Você estava precisando de uma palavra, de repente Deus coloca no seu caminho alguém que olha para você e diz: olha, você tem uma palavra de Deus para a minha vida? Então, irmão, não é porque eu estou cansado que Deus vai parar de me usar. Não é porque eu estou cansado que eu vou deixar de ser um instrumento ativacional na vida das pessoas. Então entenda, mesmo que você esteja cansado, e Deus sabendo disso, Ele ainda vai usar você para abençoar pessoas que precisam daquilo que você carrega. Amém? Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pastor, o que eu tenho que fazer quando eu estiver cansado? Quando você cansar, seja humilde, peça ajuda. Você imagina o Criador pedindo água para a criatura. Você imagina o santo pedindo água para uma pecadora. Você imagina um Deus que era dono do ouro e da prata pedindo uma caneca d'água para alguém. Jesus, é por isso que em Mateus 11:29 diz que Ele é manso e humilde. Só pessoas humildes pedem ajuda. Jesus estava com sede, mas tem duas coisas que ninguém percebe se a gente não falar: é o cansaço e a sede. Às vezes a gente atende algumas mulheres, alguns casais, e algumas mulheres dizem: pastor, eu não entendo, esse homem não percebe que eu estou cansada. Não, ele não percebe, a não ser que você coloque um adesivo aqui, ó, cansada. Mas pastor, nem se eu fizer carinha do gatinho do Shrek assim, ficar, não, ele vai achar que você está com fome. Então, querido, se você está cansado, fale com as pessoas. Ninguém é obrigado a adivinhar. Se você está com sede, se você precisa de algo, fale. Fale, ninguém consegue perceber quando alguém está com sede. Fale, seja humilde. Interessante, irmão, que Jesus chega para aquela mulher e pede uma caneca d'água. Diga comigo assim, caneca d'água. Só que Ele oferece para ela uma fonte. Porque sempre que Jesus nos pede algo, Ele devolve infinitamente mais do que aquilo que você deu a Ele. É esta a proposta de Deus para você. Ele pediu a vida do Pedro para Ele usar, e o Pedro perguntou: o que eu ganho com isso? Jesus respondeu: aqui na terra 100 vezes mais, e lá no céu a vida eterna. Irmão, quem entra em sociedade relacional com Deus nunca sai perdendo. Ele sempre abençoa a sua vida, Ele sempre prospera os teus projetos. Será que você pode aplaudir ao nome do Senhor? Glória a Jesus! Aleluia! Levante a sua mão, feche seus olhos um pouquinho. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas.
Cante. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Então você precisa entender o cansaço. Você não pode ignorar o seu cansaço, porque senão você vai evoluir para burnout. Você vai evoluir para exaustão, para depressão. Você precisa entender o seu cansaço e administrá-lo. Você precisa compreender, para que você não venha ignorá-lo e nem idolatrá-lo. Porque tem gente que está cultuando o cansaço e está colocando todos os boletos em nome do cansaço. Eu estou parando com isso que eu estou cansado. E aí às vezes procura um profissional da saúde emocional que ainda aconselha. Peça ajuda profissional, irmão. Mas você precisa entender que antes de uma ajuda profissional existe diretriz da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, cansaço não é doença. Cansaço é um fenômeno comportamental. Cansaço é algo que você está fazendo e te exaurindo as tuas forças. É um fenômeno comportamental que pode ser resolvido com mudança de mentalidade, com mudança de hábitos. Pode ser resolvido às vezes até mesmo com um bom banho geladinho, uma boa noite de sono, um sono de qualidade, irmão, alimentação de qualidade. O pai do cansaço é o excesso. Toda pessoa cansada demasiadamente é porque ela se excedeu. Ela fez algo que Deus não mandou ela fazer. Ela exigiu demais dela mesma. O extremo e demasia são a causa de todo tipo de cansaço. Terceiro lugar, a receita para o cansaço é o conhecimento. Se você quer vencer este cansaço, se você quer colocar esse cansaço no lugar dele, para que esse cansaço não sabote a sua vida, para que esse cansaço não te induza a tomar decisões pelas quais você virá se arrepender, ei, você precisa de conhecimento. Em primeiro lugar, você precisa conhecer você, o seu limite, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Falei de manhã aqui que eu não gosto de ir aniversário de criança. Odeio, detesto. Quer acabar comigo, me leva no aniversário. Não gosto. Salvo o aniversário de 15 anos, que daí tem... Não, estou brincando. Não, assim, aniversário de 15 anos é mais legal, gente. É mais intencional. E de preferência também, não me bote para ser o orador do aniversário de 15 anos, que eu também não gosto. Eu gosto de ir só para comer e dançar. Então, o que eu estou falando para você é que eu aprendi a me respeitar quando eu me conheci. Tem gente que conhece mais o seu celular e o seu micro-ondas do que a si mesmo. Em segundo lugar, você precisa conhecer o que, pastor? A vontade divina para a sua vida. Quando você sabe exatamente o que você nasceu para ser e fazer, irmão, o cansaço não vai dominar a sua vida, porque você vai deixar tudo aquilo que Deus não chamou você para ser e fazer. Você vai parar de fazer as coisas só porque precisa, só porque tem necessidade, ou só porque você gosta. Você vai agir com intencionalidade e começar a cumprir o propósito central que Deus tem para a sua vida. Pastor, qual é a cura para o cansaço? A cura para o cansaço não é parar, está lá, não é parar. A cura para o cansaço é você se organizar, é você ressignificar o seu propósito. A cura para o cansaço não é você parar, é você equilibrar todas as coisas na sua vida. Amém, irmão? Todas as coisas. Não é um super foco em alguma coisa, não, irmão, é todas as coisas de maneira equilibrada.
E deixa eu apresentar para você agora os 5 tipos de cansaço. Talvez você vai ter 1 ou 2, talvez você vai ter os 5 e dizer: pastor, se eu falar mais 5 eu tenho também. Eu conheço, tem uma parente que todo tipo de doença que a gente fala que tá, ela também tem. E aumenta ainda, não, e a minha ainda pior ainda. Então o primeiro tipo de cansaço é o cansaço físico. Bata assim. Doeu? É porque você é físico. Pastor, mas eu sou crente. Irmão, dói, crente também sente dor. Crente também cansa. O cansaço físico é causado por excesso de esforço do corpo, excesso de trabalho, excesso de atividade física, excesso de alimentação, excesso de sono e comida sem qualidade. Isso promove o cansaço físico. A síndrome do corpo perfeito. Augusto Cury diz que a gente está vivendo a geração PIB, padrão inatingível da beleza. Parece que toda mulher, para ser feliz, ela tem que ser alta, loira e magra. Irmão, se isso fosse o padrão da felicidade, que bom se você for assim. Mas se isso fosse o padrão da felicidade, irmão, Nicole Kidman estava casadinha, que ela é famosa, alta, loira e magra. Angelina Jolie estaria casadinha ainda com o Brad. Então, querido, eu não estou fazendo apologia ao relaxamento, e nem, como diz um pastor lá do Rio Grande do Sul, nem ao engordecimento. Eu não estou fazendo apologia ao relaxamento, irmão. O que eu quero que você entenda é que se você começar a exigir demais do seu corpo, tem gente que fica 20, 30, 40 anos sem fazer nada. Aí agora, irmão, um dia é foto de bicicleta, outro dia é foto correndo, outro dia é foto na academia, outro dia é foto fazendo coqueirinho. Isso não é saudável. Vá devagar, mas continue. Comece devagar, mas vai aumentando, vai melhorando. E outra coisa, você não precisa postar tudo. Você não precisa postar tudo que você faz. Segundo tipo de cansaço, cansaço mental causado por excesso de esforço da mente, leitura, estudo demasiado, causando looping pelo abuso das redes. Isso aqui, irmão, tem sido o maior causador de cansaço da mente. Era para você fazer o 2 em 2 minutos, você fica 40 cheirando aquela coisa maravilhosa e cuidando da vida dos outros, coçando. Isso aqui está causando uma disfunção mental chamada FOMO. Tudo assim em maiúsculo, FOMO. Pesquisa no Google na sua casa, FOMO. Pastor, nós fomos aonde? Nós fomos, mas já voltemos. FOMO é a doença que os celulares estão causando na mente das pessoas, fazendo com que elas desejem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando ela vê alguém que está no lugar que ela não está, ela fica brava. E se ela, mesmo que ela não goste de festinha de aniversário, mas quando ela vê uma festinha que não lhe convidaram, ela também fica brava. Fica brava. O FOMO faz com que a pessoa, irmão, fique cuidando da vida de todo mundo, stalkeando todo mundo. Terceiro tipo de cansaço, cansaço emocional causado por prisão. Prisão em experiências negativas como forte impacto emocional, relacionamento abusivo, injustiça sofrida, perda, ruptura relacional, rejeição e abandono. Toda pessoa cansada emocionalmente acaba vendo os seus líderes e o seu pastor como terapeutas. Número 4, cansaço social. Esse aqui é o que o Satanás mais tem usado nos nossos dias. Pastor, minha bateria social está baixa. Eu não suporto mais gente. Pastor, ainda bem que a gente vai pegar férias dessa célula, porque eu não suporto mais gente. E crente é pior ainda, pastor. O cansaço social é causado pelo excesso de interação com pessoas. Diga comigo, excesso. Não é causado pela interação, é pelo excesso, pela disponibilidade demais. E as mulheres têm muito isso, irmão, de querer resolver o problema de todo mundo, do seu cunhado, do seu pai, até da madrasta.
O nome já está falando, madrasta. Quer resolver problema de todo mundo, não consegue emagrecer 200 gramas, mas quer resolver o problema do mundo. E aí, ai pastor, eu não suporto cuidar de gente. Pastor, aqui na igreja eu faço qualquer coisa, mas não me bota na salinha com criança que eu mato. Eu não sei lidar com gente. O cansaço social muitas vezes também é causado pelo excesso de redes sociais. E hoje, mais do que nunca, por causa desse cansaço social, as pessoas estão se dirigindo para um relacionamento parasocial. Eu falei um pouquinho disso no Reels que eu fiz semana passada. Pastor, o que é um relacionamento parasocial? É um relacionamento unilateral. Expliquei? Entendeu? O que é um relacionamento unilateral? É quando tem só uma pessoa envolvida, a outra não. Relacionamento unilateral é quando você tem uma paixão por um ídolo. Deixa eu falar uma coisa para você, eu sou colorado, irmão. Ninguém é perfeito. Sou humano, não consigo ser perfeito. Ai, olha como eu estou sem unha, irmão. Estava roendo as unhas, com medinho que o Inter fosse para a Série B. Irmão, por mim pode ir para a Série B, para a Série C, para a Série, o alfabeto todo, irmão. Porque o Inter não bota comida na minha mesa. As pessoas ficam idolatrando gente que não conhece. Você já viu aquelas pessoas no aeroporto que passa pelo seu ídolo e fica, oi, bater selfie. E a pessoa passa assim, ó. Nem dá moral. Sabe por quê? Porque a relação entre essas duas pessoas, ídolo e idólatra, não é compatível, é só de um lado. Relacionamento parasocial é um relacionamento onde a pessoa fica cultuando celebridade. Por que hoje está mais fácil você ter um pastor na internet? Relacionamento parasocial, porque esse pastor, você não precisa sustentá-lo, você não precisa ser confrontado por ele, você escolhe aquilo que você quer ouvir dele. E o mesmo acontece com livros. Eu sou escritor. É muito mais fácil você ter um relacionamento com um livro do que com um escritor. É muito mais fácil você ter um admirador da internet do que você ter uma pessoa que te confronta, que você conhece as limitações e as falhas dela. Você está me entendendo aqui? Eu lembro que quando eu era pequeno, criança lá em Barbacena, eu chorei 3 meses de amor por uma menina. Ela nunca soube, Andrei, que eu gostava dela. Era na época da novela do Rock Santeiro. Aí a Ramalho cantava, estou de volta pro meu aconchego. E eu chorava largado. Amava aquela menina, gente. Amava. Todo mundo que eu via na rua parecia ela. Ela nunca nem soube disso. Relacionamento parasocial. Ela nem sabia que eu gostava dela. Eu nunca tive coragem para dizer. Relacionamento onde só uma pessoa está envolvida, só uma está entregando, só uma está com expectativa. E é por isso que hoje a gente não quer mais liderar pessoas, a gente não quer mais se incomodar com gente. Último cansaço espiritual, causado pelo excesso de atividades religiosas. Aqui na igreja, a gente faz de tudo para proteger as pessoas do ativismo religioso. Por isso que aqui na igreja a gente tem 4 equipes de quase tudo. Nós temos 4 equipes de professores, 4 equipes de diáconos. Tínhamos 4 bandas, hoje só temos 3. Para evitar isto. Porque a gente não quer que você viva todos os dias dentro da igreja. A gente não quer que todos os cultos você não assista o culto, você não seja ministrado, você está lá escondido na salinha, você está ali na mesa de som. Eu estava brigando com o Reinaldo antes de começar o culto, porque eu disse, Reinaldo, você tem que preparar uma equipe para te ajudar. Nossa igreja, irmãos, eu acredito que tem mais de 600 pessoas, pelo menos quando não está muito quente. E a gente precisa formar equipe. Por quê? Senão isso vai causar o esgotamento espiritual.
Uma outra coisa que causa esgotamento espiritual nas pessoas é quando essas pessoas começam a esperar de Deus coisas que Deus não lhe prometeu, coisas que Deus não disse que faria. Pastor, mas Deus usou um profeta. Deus não tem compromisso com profeta, Deus tem compromisso com a sua palavra. Jeremias 1:12 diz: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Ah, mas eu gosto de ouvir em voz alta. Leia em voz alta. Simples assim. E pare com esse negócio. A Bíblia nunca mostrou ninguém correndo atrás de profeta para ouvir profecia. Ei, se Deus quiser falar contigo, Ele vai mandar um profeta até você. Fique tranquilo, Ele vai mandar um profeta até você. E não adianta nem você se esconder. Aleluia. Cansaço espiritual. Por isso que muitas pessoas não têm, elas não têm força para vir na igreja. Elas não têm força para orar. Para eu estar ministrando essa palavra, eu estive hoje algumas horas orando. E eu não estou falando isso, eu estou falando isso para você entender que há uma responsabilidade subir nesse altar e liberar uma palavra para você. Há uma responsabilidade. Se Deus está me dando essa palavra, eu tenho certeza que você estava à beira de um colapso nervoso. Você estava à beira de tomar uma decisão. Você estava à beira de fazer uma escolha por causa do seu cansaço. Pastor, como lidar com o cansaço? Em primeiro lugar, observe a questão de Deus e o cansaço. Quem aqui acredita que Deus não cansa? Quem aqui acredita que Deus não cansa? Nunca. Além de mim, tem mais alguém que acredita? Deus não cansa. Quem aqui acredita que Deus cansa? Quem aqui não acredita em nada? Continue como você está, assim, indiferente. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo 28, que Deus não cansa. Só que no capítulo 43, versículo 24, Deus diz assim, para o seu povo: você me deu trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. A Bíblia está se contradizendo, pastor? Não. Quando Isaías fala no capítulo 40, versículo 28, que Deus não cansa, Isaías está descrevendo a divindade de Deus, a essência de Deus. Agora, quando a Bíblia fala no capítulo 43 de Isaías, no versículo 24, que Deus disse que estava cansado do comportamento do seu povo, ali a Bíblia está usando uma linguagem antropomórfica. Pastor, o que é uma linguagem antropomórfica? É quando é atribuído a Deus um comportamento e uma reação humana, para que nós humanos possamos entender. O que Deus está dizendo aqui é: gente, eu estou cansado dos pecados de vocês. Será que vocês podem pelo menos pecar algo novo? Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então, irmão, até o pecado tinha que ser novo de vez em quando. O que a Bíblia está dizendo é que Deus está cansado das nossas repetições de comportamentos. O que a Bíblia está dizendo é que Deus está cansado de ver nós sendo sabotados pelo diabo nas mesmas coisas. E o pior de tudo, Leinha, é sempre na mesma época. É sempre na mesma época que o crente entra em crise. Esse dia um irmão estava falando para mim: rapaz, a minha luta é o verão. O verão é a minha luta, porque quando eu olho aquela escola descendo redondo, aquele barulhinho, aquilo, o pastor chega, olha aqui, todo arrepiado. Querido, não canse Deus. Não canse Deus. E segundo lugar, que eu aprendo com esse texto: não deixe as pessoas te cansarem. Não deixe as pessoas invadirem a sua vida, invadirem a sua privacidade e achar que elas têm o direito que você esteja disponível para elas a hora que elas quiserem. Essa semana teve alguém lá em casa que me ligou, disse: pastor, estou aqui no prédio, estou subindo. Eu disse: não está não. Não está subindo não. Eu digo: por quê? Porque eu não posso atendê-lo agora. A minha esposa ficou me olhando assim, não estava me reconhecendo. Irmão, eu estava ocupado, gente. Não é como assim, estou subindo. Dá uma segurada.
Não é a casa da mãe Joana. Eu já fui morar em apartamento para evitar um pouco da invasão que era aqui na rua da favela. Teve um dia que a minha mulher estava fazendo a célula, irmão, 8 bateram palma pedindo. E o pior é que ele sabe até o meu nome, sabe até a minha identidade, meu CPF, tudo. Pastor Jean! Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você, irmão, não botar limite para as pessoas, elas vão cansar você. Eu não estou dizendo que você não tem que estar disponível para as pessoas. Eu estou dizendo que tudo tem que haver propósito e intencionalidade. Porque tem pessoa que está grudado na sua vida, mas não quer somar nada na sua vida, e também não deixa você somar na vida dela. Simplesmente quer perder tempo. Aí você acha que isso é um karma. Não, irmão, é que você tem karma demais. Você tem que ser um pouquinho mais nervoso para ter um relacionamento um pouquinho mais saudável, com respeito por você. Amém, gente? Segundo lugar, cuidado com o cansaço. Você pode dizer a alguém só para dar uma animadinha assim nesse irmão, diga assim para ele: cuidado com o cansaço. Não tome decisões quando você estiver cansado. Não faça negócio quando você estiver cansado. Não compre nada, pastor. Ai, me mimei. Ai, era sem entrada. Tudo aquilo que é sem entrada geralmente é sem saída. É. Nessa época assim dá uma TPN na gente, né? Tensão pré-natal. A gente é filho de Deus, tem que ter também, tem que comprar também, porque fulana está tendo, até fulana, não, também tem que ter. Gênesis capítulo 25, versículo 29, não vai ser posto na tela, mas deixa eu ler um texto bem legal aqui, que diz o seguinte: e Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Diga comigo: Esaú estava cansado. Versículo 30, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Irmão, geralmente, irmão, quando a gente está cansado, a gente come, a gente quer comer. Também cansei da dieta, é só uma caixinha de bombom. É só uma caixinha, eu também sou filho de Deus. Eu não cheiro cocaína nem fumo maconha. O que tem que comer essa caixinha de bombom Ferreiro Rocher toda, com um litrão de coca? Geralmente quem está cansado e com fome costuma sentar em qualquer mesa e comer qualquer coisa. Quem está cansado e com fome não tem critério de exigência com aqui onde senta e nem aquilo que está comendo, come qualquer coisa. Um crente cansado e com fome, ele vai em qualquer igreja, ele ouve qualquer pessoa, ele engole qualquer coisa, ele come qualquer coisa, ele ouve qualquer coisa. Tome cuidado. Versículo 31 diz: então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Porque geralmente quem está cansado e com fome aceita qualquer proposta de satisfação imediata. Jacó diz: está cansado, está com fome, quer comer? Quero. Então, o preço é esse: me vende a tua primogenitura. Versículo de número 32 diz: e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Geralmente quem está cansado e com fome, irmão, perde o senso de valor das coisas grandes. Foi isso que o Esaú fez. Olha aqui para mim. Um homem cansado e com fome num casamento, ele troca a família por qualquer coisa. Uma mulher cansada e com fome, ela troca os valores de uma família por qualquer coisa. Então tome cuidado. Quando você estiver cansado, quando você estiver com fome, não se sente em qualquer mesa. Existem mesas que você só pode sentar para uma reunião, mas você não pode comer nada naquela mesa, você não pode falar nada, simplesmente participar da reunião, fazer o negócio e sair. Tem mesa que você pode sentar apenas para uma refeição. Você foi convidado, você vai lá, come, fecha a boquinha e vai embora. Você não pode falar nada, você não pode revelar o teu coração, você não pode falar dos teus sonhos, dos teus projetos. Mas existem mesas de irmandade, existem mesas de família, existem mesas de pessoas que têm caráter, que têm critério.
que você pode se sentar, comer, impartir seu coração, pedir conselho, dar conselho, e eu tenho certeza que Deus vai te fazer sentar em mesas abençoadoras, mesas que mudarão a tua história, mesas que acrescentarão para a transformação da tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai te colocar em ambientes, em nome de Jesus. Quando você estiver cansado, irmão, entenda que descanso completo é só em Jesus. Homens não dão descanso. Você está cansada, você está cansado. Mulheres não dão descanso. Vícios não dão descanso. Prazeres não dão descanso. Só Jesus. Por isso ele falou em Mateus 11:28: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Tem tradução que fala oprimidos. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto que Jesus falou, irmão, é que Jesus disse o seguinte: se você está cansado, vem até mim. Por que Jesus falou isso? Porque geralmente quem está cansado não quer ir a lugar nenhum. Essa geração cansada, sabe qual é o sonho de consumo dela? Seu sofá, seu ar-condicionado e sua Netflix. Esse tem sido o sonho de consumo. TV e TV. E quando não é a TV e mais o celular com a TV ligada. Jesus está dizendo: está cansado? Vinde a mim. Está cansado? Não pensa que eu vou lá na sua casinha, não. Não pense que eu vou lá até você, não. É você que tem que vir. Sabe por quê, irmão? Porque as nossas bênçãos são medidas pelo nível da nossa entrega. Eu vou repetir: os nossos milagres são medidos pelo nível da nossa renúncia e da nossa entrega. Quanto mais você entrega para Deus, mais você recebe de Deus. Jesus queria entregar uma fonte para aquela mulher, como já falei, mas primeiro ele pediu para ela uma caneca d'água. Jesus estava medindo ela. Elias chega no lugar e tem uma mulher e diz: e aí, como é que está a situação? Ela disse: olha, eu tenho só um pouquinho de farinha e azeite, eu vou fazer um bolinho para mim e para o meu filho, eu vou fazer, vou comer, nós vamos comer e depois morrer. O Elias olha para ela e diz: não, primeiro faz para mim isso aí. Primeiro faz o bolo para mim. Se fosse hoje, irmão, se isso caísse na internet, o Elias estava pego, ia ser cancelado. A mulher fez o bolo, Elias comeu. Certo menininho estava assim, olhando, igual Chaves, se lambendo. E o Elias comeu aquele bolo, o único, o último que faltava, o último que restava, melhor dizendo. E depois Elias liberou uma palavra para aquela mulher. E durante todo aquele período de fome, irmão, nunca faltou farinha e nunca faltou azeite na vida daquela mulher. Ei, Deus quer realizar um milagre na sua vida, mas primeiro Ele vai desafiar você pelo seu nível de entrega, pelo seu nível de renúncia. Entenda isso nessa noite. Por isso Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Pastor, por que cansado e oprimido? Porque um cansaço não tratado evolui para uma opressão. Sabe esse cansaço aí que você está sentindo? Não ignore. Esse cansaço que você está sentindo precisa ser respeitado. Esse cansaço que você está sentindo precisa ser compreendido, para que ele não evolua para uma opressão. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados. Não é cansados ou oprimidos, é oprimidos. E Jesus disse: porque eu vou aliviar você. Amém. Talvez você vai ficar fisicamente, continuar cansado. Tem gente que pensa que a virada de 2025 para 2026 vem o Hadouken do céu no peito e tira toda a canseira. Novo ano, novo ânimo. Não é assim que funciona. As coisas vão continuar. E aquela comprinha que você fez em 21 vezes em juros no Magazine Luiza vai vencer durante 21 meses. Aquele carnezinho que você se mimou, trocou de carro, vai bater a sua porta 48 vezes seguidos.
Que ânimo, né, irmão? Pastor, você hoje você está muito motivacional. Jeremias capítulo 31, versículo 25 diz: pois dei descanso aos cansados e alegria aos famintos. Por que Deus fala isso? Porque geralmente o cansaço produz em nós o que? Tristeza. Quando você está cansado, não tem lugar alegre, já viu? Falei de manhã. A Bruna, eu acho que no louvor de manhã ela fez mais ou menos uns 100 quilômetros, daqui até lá. E eu olhando lá de baixo pensando, que dó. E o povo cansado. A palma é só 5. Porque a gente está cansado. Não é que a gente não ganha adorador, não é que a gente não ama Jesus, é que chega um tempo em que a gente está cansado. E aí o problema é que geralmente quando a gente está cansado, não tem ambiente festivo, não tem ambiente alegre, não tem coisa pior do que você estar numa festa cansado. Por isso que Jesus não oferece, Deus aqui não oferece só descanso, Ele também oferece alegria. Vou ler de novo para você. Pois dei descanso aos cansados e alegria aos aflitos. Ei, se prepare para você ser renovado por uma unção de regozijo, de alegria, porque estamos garantidos, nosso nome está escrito no livro da vida, temos promessas de Deus na nossa vida. Você pode ser boca de Deus nesta noite, falar isso para pelo menos 2 pessoas. Quando você cansar, descanse, mas não desista. Não tome decisões. Não resolva nada. Pastor, eu estou com uma vontade de chutar o pau da barraca. Cuidado, pode cair na sua cabeça. Não chute nada, não, irmão. Vá orar, infeliz. Vá buscar Deus. E se Deus não fala nada, não faça nada. Só se mova quando você vê a nuvem movendo. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia está aqui, Jeremias capítulo 8, versículo de número 4, que diz: e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Esse texto para mim é maravilhoso. Eles estavam com apenas 300 homens enfrentando um exército de milhares de soldados experientes, com um armamento bélico extraordinário. Mas a vitória foi deles, porque Deus estava com eles. A vitória é nossa, irmão, somos mais que vencedores. Mas isso vai nos cansar. Só que mesmo cansados, devemos continuar o quê? Perseguindo. Continue perseguindo o seu sonho, continue perseguindo o seu projeto, continue perseguindo, irmão, a sua vitória. Mesmo cansado, não pare. Não pare. É normal a luta cansar, mas continue perseguindo teus alvos. Para encerrar, Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Mesmo cansado, continue a fazer o bem, pois haverá colheita abundante sobre a sua vida. Não preciso que você creia, eu preciso que você interaja. Mesmo cansado, continue a fazer o bem, continue a fazer. Eu sei que pessoas cansam, amém? Pessoas cansam. Esse ano teve alguns aqui na igreja que me cansaram. Teve alguns na minha família que me cansaram. Só que quando a minha mulher me cansa, eu continuo casado. Quando meus filhos me cansaram, eu continuei sendo pai. Só que aqui na igreja nós temos a opção de largar, de parar, de não querer, de não fazer, de abandonar. Mas Paulo aqui está dizendo:
Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Se aquilo que você está fazendo não está havendo interação da outra parte, não está havendo valorização da outra parte, fique tranquilo, quem vai colher é você. Quem vai ser abençoado é você. Não interessa se estão desonrando você, não interessa se estão desvalorizando você. Eu quero que você entenda que se você continuar fazendo bem, se você não deixar pessoas endurecerem teu coração e roubar a tua essência, mudar a sua bondade, fica forte, fique firme, porque você vai colher no tempo certo. Você que acredita, fique em pé, por favor. Eu quero convidar você a colocar a sua mão direita sobre o seu coração. Se sobrou um braço esquerdo aí, coloca sobre a sua cabeça. Eu sempre costumo dizer cabeça e mão, pode apagar mais. Cabeça e coração. Por quê? Porque não adianta só você emocionar seu coração, você precisa nessa noite mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos o máximo que você puder. Feche seus olhos o máximo que você puder, por favor. Continue com sua mão no seu coração e na sua cabeça. E eu gostaria que você repetisse as minhas palavras. Diga: eu não estou. Mais forte, diga: eu não estou endemoniado, eu só estou cansado. Diga: eu não sou de ferro, sou apenas um ser humano que precisa descansar um pouco. Diga: eu não estou querendo desistir de nada, eu só estou cansado. Diga: eu não vou tomar decisões precipitadas enquanto eu estiver cansado. Diga: quando eu estiver cansado, eu vou correr para Jesus. Diga: Deus irá transformar este cansaço em vigor e alegria. E para encerrar, diga: Deus me trará recompensa por tudo aquilo que me cansou em sua obra. Pai, no nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos agora, Senhor. Senhor, eu não sei como eles chegaram aqui, e eu não sei qual das áreas eles estão cansados, se é no físico, no emocional, no espiritual, no social. Eu não sei, Senhor. Eu não sei em qual área eles estão cansados, mas o que eu sei é que há um refrigério do Espírito nessa noite, nesse lugar. Há um mover de Deus nesta noite, nesse ambiente. Esse ambiente não é um ambiente de brincadeira, de distração, de entretenimento. É um ambiente profético, onde os teus filhos saem renovados, onde os teus filhos saem transformados, onde os teus filhos saem restaurados. Senhor, assim como o Senhor cansou, nós também cansamos. É final de ano, é normal, mas não permita que o nosso cansaço atrapalhe aquilo que estamos sendo e fazendo para o Senhor. Não permita que o nosso cansaço nos induza a tomar decisões precipitadas pelas quais nós venhamos a nos arrepender. Não, Senhor, mas que nós como homens, como pessoas maduras, nós possamos acessar o cumprimento das tuas promessas. Nós possamos acessar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos dá sabedoria, Senhor, nos dá estratégia, nos ensina a lidar com as nossas limitações, nos ensina a colocar na tua cruz, Senhor, toda a nossa vontade distorcida, todo o nosso propósito descompensado, porque nós queremos agradar teu coração, para que o Senhor cumpra em nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.